Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O valentão do colégio a atacou, sem perceber seu terrível segredo. Quando Luna Mori atravessa as pesadas portas de madeira do colégio Escola Secundária Roosevelt naquele dia, o sol de outono lutava para romper as nuvens cinzentas que cobriam Portland. O ar estava frio, quase cortante, e o vento farfalhava as folhas mortas que cobriam os caminhos de paralelepípedos que levavam à entrada principal. Luna se movia lentamente, quase com passos medidos, por entre aquela multidão de adolescentes barulhentos e apressados que pareciam se conhecer há anos. Mas ela era uma ilha isolada naquele oceano de vida fervilhante. Quase ninguém lhe dava atenção. Seu andar era humilde, quase tímido. Os ombros estavam ligeiramente curvados, a cabeça baixa, os olhos frequentemente fixos no chão, como se quisessem evitar olhares curiosos ou desdenhosos. Seus longos cabelos negros, lisos como uma cachoeira de tinta, emolduravam seu rosto pálido, quase translúcido, sem um toque de maquiagem. Simplesmente sua natureza austera. Suas roupas, sempre sóbrias e escuras, pareciam absorver a luz ao seu redor, como um véu que a tornava quase invisível. Um suéter preto de lã, jeans desbotados, botas de cano curto gastas, sem marcas, sem cores berrantes, apenas um uniforme de solidão. No entanto, apesar dessa aparente invisibilidade, uma presença estranha parecia emanar dela. Não era uma aura calorosa ou reconfortante, mas sim um silêncio pesado, quase palpável, que envolvia cada passo que dava. Os alunos que passavam por ela sentiam-se inexplicavelmente inquietos, como se um frio invisível lhes tivesse penetrado no peito. As conversas às vezes paravam quando ela passava, os olhares desviavam-se rapidamente, e até mesmo alguns professores, acostumados à rotina, estremeciam quando ela entrava na sala de aula, pois Luna exalava algo indefinível, um vazio, uma ausência de emoção que ecoava uma profunda melancolia. Seus olhos, escuros e profundos, pareciam sondar a alma daqueles que ousavam encará-la, como se lessem segredos enterrados, dores silenciosas. Mas ninguém sabia realmente o que fazer com ela, e talvez esse fosse seu verdadeiro poder. Ela fazia as pessoas duvidarem, ela perturbava, ela fascinava. Seu desempenho acadêmico era impecável. Ela concluía todas as tarefas, todas as provas com uma precisão e maestria quase desconcertantes. Nunca falava em sala de aula, nunca fazia perguntas, mas ainda assim entendia tudo. Esse paradoxo, excelência acadêmica e silêncio social, aumentava seu mistério. Foi justamente essa estranheza que atraiu Tyler Jennings. Tyler era o exato oposto de Luna. Alto, atlético, com um queixo quadrado e um sorriso confiante, ele dominava os corredores do ensino médio. Filho único de um advogado renomado e de uma âncora de TV local, ele crescerá em um casulo de privilégios que o tornará arrogante e seguro de si. Estava acostumado a ser o centro das atenções, cercado por um grupo de amigos leais que riam de suas piadas, mesmo as mais cruéis. Tyler adorava exercer seu poder sobre os outros, especialmente sobre aqueles que pareciam vulneráveis. Sua voz alta ecoava pelos corredores, e sua postura imponente ofuscava até os menores. Ele se deliciava em humilhar, provocar e dominar. Quando Luna apareceu em seu campo de visão, ele imediatamente sentiu um desafio. Ela não se encaixava em seu perfil. Ela não lhe oferecia a satisfação habitual de uma vítima assustada. Pelo contrário, ela permaneceu imóvel, calma, quase indiferente. Isso só alimentou sua curiosidade e seu desprezo. Ei, pessoal, olha quem temos aqui. A garota de um filme de terror. Ela vai nos azarar se falarmos com ela, disse ele em seu tom debochado de sempre, com um sorriso irônico nos lábios. Seus amigos caíram na gargalhada, e o eco ecoou nas paredes de azulejos do corredor. Mas Luna não respondeu. Nem uma palavra. Apenas um olhar. Um olhar. Gelado. Perfurou Tyler como uma faca invisível. Ele sentiu como se seus pensamentos, seus segredos, seus medos mais profundos estivessem sendo expostos. Não era o olhar de um adolescente tímido, era o olhar de uma alma que havia atravessado uma escuridão que ele próprio jamais poderia imaginar. Aquele olhar incomodou Tyler, mais do que ele jamais imaginou ser possível. E então algo nasceu dentro dele, uma obsessão inexplicável. Ele queria entender, controlar, ou destruir. Mas ele ainda não sabia que por trás desse silêncio se escondia um segredo mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele já havia imaginado. Os dias passavam lentamente pelos corredores da Roosevelt High School, e com eles, as provocações de Tyler com Luna só aumentavam. Ele nunca perdia uma oportunidade de provocá-la, como um predador brincando com sua presa antes de atacar. Você dorme em um caixão ou prefere seu quarto?
Ele disse uma manhã, rindo alto, enquanto Luna passava silenciosamente por ele no corredor. As amigas caíram na gargalhada, imitando gestos de vampiro, mas Luna não se mexeu. Ela nem reagiu. No dia seguinte ele se divertiu ainda mais. Você se perdeu no caminho para a floresta amaldiçoada, hein? Está procurando o caminho para o reino das sombras? Outro dia, ao vê-la passar com um velho livro preto na mão, ele disse ironicamente: Você esqueceu sua vassoura de bruxa, ou está planejando voar a pé hoje? Ainda o mesmo silêncio. Ainda aquele olhar profundo, quase insuportável, que parecia sondar a alma de Tyler com uma intensidade gélida. Essa indiferença, esse silêncio absoluto, exasperava o jovem. Qualquer tentativa de provocar uma reação esbarrava em um muro impenetrável. E esse muro paradoxalmente o atraía como um ímã. Ele não entendia. Não estava acostumado a esse tipo de obstáculo. Mas enquanto Tyler lutava, uma série de eventos misteriosos começou a alcançá-lo. Primeiro, pequenas anomalias. Seu celular vibrava constantemente, mesmo quando estava sobre a mesa, longe de qualquer fonte de vibração. Ele abriu a tela várias vezes e descobriu mensagens enigmáticas e incompreensíveis, compostas de sinais estranhos e imagens distorcidas, como se vindas de um pesadelo. Ele apagava as mensagens, mas elas sempre retornavam, como uma insistência silenciosa. Então as noites se tornaram uma tortura. Pesadelos o assombravam, acordando suado e com falta de ar. Ele via corredores escuros, infinitamente longos, onde sussurros abafados ecoavam. Rostos borrados apareciam e desapareciam nas sombras, sem nunca revelar suas identidades. Uma voz profunda, quase um sussurro, parecia chamá-lo, proferindo uma única palavra: Luna. Quando acordou, o silêncio do quarto parecia pesado demais. Sua cabeça girava, seu coração batia acelerado demais. Logo depois, outro acontecimento atingiu sua família. Seu cachorro, Zeus, um labrador robusto e alegre, adoeceu repentinamente. Suas patas traseiras ficaram paralisadas em poucas horas. Os veterinários ficaram perplexos, sem encontrar uma causa médica óbvia. O olhar de Zeus, normalmente brilhante e cheio de vida, tornou-se vazio, perdido. Tyler entrou em desespero, sentindo uma força invisível pesando sobre ele. Mas isso não foi tudo. Uma noite, quando tudo parecia calmo, sua irmãzinha Emília, com 8 anos de idade, entrou em seu quarto, tremendo. Tyler, eu vi uma coisa no meu quarto. Ele franziu a testa, preocupado. O que, Emily? O que é isso? Ela baixou a voz, quase um sussurro. A senhora dos olhos pretos. Ela estava lá. Ela não falou nada. Só olhou para mim. Eu estava com medo. Tyler ficou sem palavras. Queria acreditar que era apenas um pesadelo de infância, uma alucinação nascida do seu próprio estresse. Mas, bem no fundo, o medo antigo começava a despertar. O medo irracional que ele sempre ignorou. Algo muito maior, mais sombrio, estava se infiltrando em sua vida. E ele sentia, no fundo, que aquilo era apenas o começo. Senhora Haley Monroe, professora de história na Roosevelt High School, era uma mulher de 50 e poucos anos, apaixonada por seu trabalho, atenciosa com os alunos e dotada de um instinto aguçado para detectar o que estava errado. Desde os primeiros dias de aula, Luna Moore chamou sua atenção. Não por suas notas brilhantes, mas pelo mistério que a cercava. Haley rapidamente percebeu que Luna evitava qualquer contato social. Ela não falava com ninguém, nunca participava de discussões e seu silêncio parecia pesado, quase opressivo. Essa estranheza fascinou a professora, que sentiu que havia algo mais por trás daquela máscara de calma gélida. Motivada pela curiosidade profissional e humana, Haley decidiu entrar em contato com a antiga escola de Luna. Depois de várias ligações, ela se deparou com um impasse. Os funcionários da antiga escola não tinham registro da Luna, nenhum registro escolar, nenhum nome que correspondesse a Luna Moore. Era como se ela nunca tivesse sido registrada, como se Luna fosse uma aparição. Intrigada e preocupada, Haley decidiu investigar mais a fundo. Ela pesquisou arquivos locais, investigou bancos de dados antigos e finalmente encontrou um artigo de 10 anos antes. Uma tragédia esquecida, mas que deixou sua marca na região do Oregon. Um terrível incêndio devastou um orfanato remoto. Todas as crianças presentes naquele dia pereceram nas chamas. O prédio foi reduzido a cinzas, e a dor marcou toda a comunidade. Exceto uma menina de 6 anos foi milagrosamente encontrada ilesa em meio aos escombros. Muda, incapaz de falar, sem família para reclamá-la. Ela havia sido colocada em um orfanato com uma identidade falsa, mas a criança rapidamente desapareceu dos registros, como se tivesse sido apagada da história.
O que impressionou Haley foi a descrição no artigo. A menina tinha uma longa trança preta e olhos negros profundos, quase sobrenaturais. Olhos idênticos aos de Luna. Haley se viu sussurrando, com as mãos tremendo: é possível que seja a mesma pessoa. Tyler Jennings, por sua vez, estava cada vez mais nervoso. A cada dia, o medo crescia dentro dele, invadindo seus pensamentos, suas noites inquietas. Essa garota Luna havia despertado algo que ele não entendia. Ele não podia mais recuar. Motivado pela ansiedade e por uma necessidade desesperada de respostas, ele finalmente decidiu confrontá-la. Queria quebrar o silêncio, desvendar o mistério que o assombrava. Naquela sexta-feira, o céu de Portland escureceu mais cedo do que o habitual. Nuvens pesadas cobriam a cidade e uma garoa leve caía, quase invisível, mas congelante. Tyler Jennings sentiu o estômago embrulhar enquanto observava, de longe, Luna Moore sair do campus. Ela caminhava em um ritmo lento, quase cerimonial, seguindo um caminho sinuoso pelo parque atrás do prédio de ciências. Nenhum outro aluno perambulava por ali. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo som das folhas molhadas sob suas botas. Sem saber por que Tyler a seguiu. Ele não contou a ninguém sobre o que descobriu durante a noite. Os sussurros ouvidos através das paredes do seu quarto, os símbolos aparecendo na névoa do seu espelho, os pesadelos cada vez mais vívidos que misturavam fogo, dor e os olhos de Luna, sempre. Ela atravessou um portão enferrujado, meio escondido por galhos secos. Do outro lado, estendia-se um terreno baldio, nos limites do antigo e esquecido cemitério da cidade. Lá no fundo ficava uma velha estufa, com seus cacos de vidro deixando escapar trepadeiras estranhas. Os poucos alunos que tinham ouvido falar dela a apelidaram de a barriga do silêncio. Ninguém foi lá. Nunca. Mas Luna, ela entrou. Tyler esperou um momento. Seu coração batia forte na garganta. Cada fibra do seu ser gritava para que ele recuasse. Mas algo mais forte, orgulho, medo, curiosidade, o empurrou pela porta enferrujada. O ar lá dentro era sufocante, como se o próprio espaço tivesse parado de respirar. O cheiro de terra úmida se misturava a um odor metálico, quase como sangue. As janelas sujas filtravam a luz do dia, dando ao lugar uma tonalidade sépia e real. Luna ficou ali no centro, imóvel. Ela não se assustou ao ouvir Tyler. Ela sabia que ele veria. Você acha que me assusta? Eu sei que você está brincando com a minha cabeça. Mas chega, Luna. Me diz o que você é. Sua voz tremeu levemente, apesar do tom agressivo pretendido. A raiva mal disfarçava o medo. Ela se virou, lentamente. Seu rosto estava mais pálido do que nunca, quase translúcido. Seus olhos não eram mais humanos. Você quer a verdade, Tyler? Sua voz não era mais um sussurro. Era um eco. Como se ela estivesse falando de outro mundo. Ela estendeu a mão para ele. E o mundo parou. O tempo pareceu passar mais devagar. O ar de repente ficou denso, quase líquido, como se toda a estufa estivesse submersa. As plantas ao redor murcharam em segundos, suas folhas caindo silenciosamente no chão encharcado. Um névoa negra ergueu-se do chão. Parecia vivo, pulsante. Ondulava ao redor de Luna como um manto de sombra. E nessa névoa, uma forma cresceu. Uma silhueta imensa, turva, feita de escuridão em movimento. Ela não tinha um rosto claro. Apenas olhos vermelhos, suspenso no vazio. A boca sem lábios que não se moveu, mas falou. A voz ecoou pelas paredes, pelo ar, pelos ossos de Tyler. Ele despertou a memória. Luna. Ele quebrou o silêncio. Ele precisa ver. Tyler gritou. Mas nenhum som saiu de sua boca. Seus joelhos cederam, sua mente vacilou. O mundo ao seu redor desabou. Ele se viu em outro lugar, num orfanato. Em chamas. Ele ouviu crianças gritando, madeira estalando, chamas devorando as paredes. E no centro do caos, uma garotinha ajoelhada em meio a cinzas, ilesa com um olhar vazio, as roupas pretas já cobertas de foligem. Ela não chorava. Ela não se mexia. Ele viu monges, rituais ancestrais, círculos esculpidos em pedra. Promessas feitas à escuridão para proteger uma memória. Um pacto esquecido. Ele viu Luna, mais jovem, mas ainda silenciosa, cercada por essa coisa, a entidade. A guardiã. Ele entendeu que não era uma possessão. Era uma simbiose. Ela era o guardião. O receptáculo de uma memória sacrificada. Uma memória coletiva de todas as crianças esquecidas, queimadas, abandonadas pelo mundo. Ela não era humana. Não exatamente. Ela era a memória dos mortos que ninguém lamenta. Então ele viu ele mesmo, ajoelhado na estufa, pálido, congelado, com a mente rachada. A voz falou uma última vez. Veja o que você é. E o que você despertou. Agora, você sabe. E tudo ficou escuro. Quando Tyler abriu os olhos, a estufa estava vazia. Nenhuma Luna.
Nenhuma névoa. Nada. Silêncio absoluto. Ele saiu cambaleando ofegante e encharcado de suor. Sentia-se como se estivesse trancado há dias. No entanto, de acordo com seu relógio, apenas alguns minutos haviam se passado. Mas algo dentro dele estava quebrado. Naquela noite, ele não voltou para casa. Vagou pelas ruas, falando baixinho, tremendo. Foi encontrado ao amanhecer, ajoelhado no estacionamento da escola, com as mãos cobertas de terra, repetindo sem parar: "Ela não esquece nada. Ela está sempre lá. Ela continua olhando para mim." 3 dias inteiros. 3 dias sem notícias de Tyler Jennings. 3 dias durante os quais sua família, seus amigos e até mesmo a escola inteira começaram a procurá-lo. Então, em uma manhã gelada, ele foi encontrado vagando por uma rua deserta, a vários quilômetros da escola. Seus pés estavam descalços, sujos, machucados pelo asfalto frio. Suas roupas estavam rasgadas, amassadas, e um véu de sombra parecia ter se instalado sobre seu olhar. Aquele olhar, antes tão seguro de si, tão dominador, agora estava vazio, apagado. Um abismo de medo e confusão. Tyler não disse uma palavra. Não respondeu a nenhuma pergunta. Não reconheceu ninguém. Sua mente parecia ter sido fragmentada, estilhaçada em 1000 pedaços. Rapidamente, ele foi internado em uma instituição psiquiátrica especializada. Lá, os médicos constataram que ele se recusava a se comunicar, confinado em silêncio absoluto, exceto por um comportamento obsessivo. Passava horas escrevendo, rabiscando e gravando frases enigmáticas nas paredes do quarto, repetidas indefinidamente como uma ladainha. Ela já estava morta. Ela está observando. Ela está esperando. Essas palavras, sombrias e carregadas de significado, perturbaram profundamente a equipe de enfermagem. Ninguém entendeu. Ninguém sabia a quem ele se referia. Mas todos sentiam que por trás daquela frase havia uma verdade terrível. Enquanto isso, Luna Moore havia desaparecido. A diretora da escola Roosevelt, confrontada com a situação, declarou oficialmente que nenhuma entrada em nome de Luna Moore havia sido registrada nos arquivos da escola. Seu armário permaneceu vazio, sem nenhum vestígio de pertences pessoais ou documentos. Como se nunca tivesse existido. O mistério se aprofundou quando ex-alunos e alguns professores afirmaram nunca ter visto Luna nos corredores, ou apenas intermitentemente como uma aparição passageira. Sua presença parecia uma miragem, uma sombra deslizando entre as paredes da escola. Meses se passaram. O colégio voltou à rotina habitual, mas um véu de mistério ainda pairava sobre o local. Alguns estudantes corajosos ou inconscientes, às vezes se aventuravam perto da estufa abandonada. E eles ouviram sussurros. Vozes baixas como um sussurro levado pelo vento, quase inaudível, mas o suficiente para gelar o sangue. Palavras em uma língua esquecida, frases que pareciam vir de outro mundo. As janelas quebradas às vezes faziam barulho sem motivo, e alguns relataram ter visto sombras se movendo atrás dos vidros sujos. Circulou um rumor de uma presença invisível que observava silenciosa, eterna. Centenas de quilômetros de Portland, em outro estado, em outra escola, uma nova garota entrou no ano letivo seguinte. Assim como Luna, ela usava roupas pretas, sóbrias e misteriosas. Seus longos cabelos estavam presos em uma trança apertada que caía sobre suas costas. Seu nome, Corvo Negro. Ela caminhava com o mesmo andar calmo, quase cerimonial, e o mesmo silêncio pesado. Os alunos o observavam, sussurrando. Ela não falou, mas seu olhar era tão intenso, tão profundo. Ela tinha vindo. E ela esperou.